Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Este vídeo cheio de dicas, né? Vou mostrar basicamente o que acontece aqui no dia a dia. Eu separei algumas aves, né? Os machos e fêmeas, principalmente desse lote que ficava aqui nessa baia, que era maior. E aí tem dois lotes de machos, né? Um quero vender logo, o outro vou deixar crescer mais um pouco para escolher alguns reprodutores. Aliás, vou dar algumas dicas quanto a isso, né? E também sobre ambiência, bem-estar das aves e tudo mais, beleza? Além disso, tem uma nova incubação, né, em andamento na chocadeira. Ovos que vieram lá de Minas Gerais. E aí eu vou falar um pouco sobre ovos galados também. Desde já quero mandar um abraço para Ayla de Carauri, Amazonas. Um abraço para Romário e Laís. Abraço também para Flávio de Paramirim, Rio Grande do Norte. Um abraço para o Guilherme, filho do Anderson, de Floresta, Paraná. E outro Guilherme, de Tangará, Mato Grosso. Um abraço também para Carlos Andrade, de Manaus. E, por fim, um abraço para Pedro Souza, de São Benedito, Ceará. Se gostar do vídeo, quiser ver mais como este, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo. Valeu? Vamos ao vídeo. Então comecei a semana separando machos e fêmeas, principalmente os franguinhos, filhos das galinhas carijó de pescoço pelado, com aquele galo que eu tinha aqui de pescoço pelado também. Esses eu quero vender imediatamente, pois não tenho interesse em mantê-los para reprodução. E são muitos, viu? O que chama a atenção nesse lote é o desenvolvimento, né? Eles cresceram muito rápido. Depois resolvi separar agora os GSB, né? Os machos e fêmeas. Mas para isso eu tinha que liberar a baia ao lado, onde estavam aquelas franguinhas das primeiras ninhadas, né? Então resolvi levar elas para a baia onde estavam as suras. Dei uma arrumada lá para colocar elas. Quase todos os lotes de frangas passam por essa baia. Ela é muito boa, as aves se sentem muito à vontade, né? E até porque não tem contato nenhum com a gente, praticamente nenhum contato. Porque a água eu coloco pelo lado de fora, né? No reservatório de água, coloquei um cano aí que dá acesso a gente colocar água. O bebedouro fica meio pro lado de fora, dá pra gente limpar. E o comedouro também é por fora, como o poleiro. Então é uma baia que não suja muito e tem a área externa também. Tem 6 frangas Rhodes, 3 delas vão lá para o criatório JF, já do João Franco, que foi de onde eu trouxe a Rhode, aquela Rhode pura, né, bem vermelhinha, que acabou morrendo. Trouxe para reprodução e até devolver, mas a galinha acabou morrendo. E aí já tinha combinado da gente compartilhar aí os filhotes dela. Então nessa semana ele vem buscar elas. Depois disso separei os franguinhos de SB, né, de galinha sertaneja balão. E por enquanto foram 11. Por enquanto porque são os mais evidentes, né. Fiquei na dúvida ainda com relação a outros 2 ou 2, né, que ficaram no lote das frangas. Algumas aves são mais difíceis da gente identificar com macho ou fêmea, né, porque algumas características femininas são apresentadas em alguns machos e às vezes algumas características masculinas são apresentadas nas fêmeas, porém menos comum. O que se observa para separar machos e fêmeas é basicamente desenvolvimento de crista, barbelas também. Os machos eles têm um empenamento mais tardio, então a formação de plumagem demora um pouco mais, principalmente da cauda, né? E os machos normalmente têm as pernas mais grossas, uma postura um pouco mais diferente, ficam mais em pé, o corpo mais ereto. Além disso, a pele do rosto e a crista, as barbelas, são mais rosadas.
Pensando em aves para reprodução, o ideal é você selecionar as aves que mostram ser machos ou fêmeas logo nas primeiras semanas. Independente da raça, alguns exemplares mostram, né, se são masculinos ou femininos logo nos primeiros dias. É claro, é preciso ter um pouco de experiência na criação para poder determinar isso. Mas você desconfiando se é macho ou se é fêmea, é só aguardar mais uns dias para se confirmar, né? E então já se sabe que será um bom exemplar para a reprodução, pois normalmente os filhos terão as mesmas características. E por que isso é bom? Porque isso facilita o manejo, né, quanto a essa separação de machos e fêmeas, e também porque indivíduos que já aparentam a masculinidade logo nos primeiros dias serão melhores reprodutores. Franguinhos que aparentam ser fêmeas normalmente são ruins para a reprodução. Outra boa característica de um bom reprodutor é quando ele se impõe sobre os demais, né? Quando os demais franguinhos o respeitam. E aí ele tem acesso ao comedouro sem nenhum problema, ao bebedouro, sem que nenhum dos outros tentem confrontá-lo. Então nesse meio dos GSB tem mais dois, que são filhos daquela Rhode, né? Que eu falei no começo do vídeo, com galo de pescoço pelado. Também dois bons exemplares que vou deixar crescer aqui até a fase adulta e selecionar para reprodução, pelo menos um. Se os dois forem muito bons, ficam os dois. Para ter certeza que um galo vai dar bom, você tem que esperar ele entrar na fase reprodutiva, pois até lá pode apresentar algum defeito. Olha aqui esses dois, o carijó de pescoço pelado e o Rhode. O Rhode apresentou um defeito que foi essa crista tombar. Não sei se isso vai consertar, mas para mim já é um defeitão. Porém eu não tenho muito interesse nele, pois estou adquirindo outras linhagens, né? Mas vamos aguardar o desenvolvimento dele. Pelo menos o porte é bem interessante, a cor também está bem dentro do padrão. É só esperar. Esses franguinhos eles estão meio que padronizados no tamanho, embora esse tenha refugado para não prestar. Não sei o que aconteceu, esse não desenvolve de jeito nenhum. Do lado das franguinhas tem uma também que está bem refugada. Bom, como falei no vídeo anterior, tinha que trocar a cama, né? Aqui na baia onde estava o lote grande, já com muitas fezes acumuladas. Então, estava difícil encontrar o capim já escasso. Dei um jeito de arrumar a Maravalha, que para mim é a melhor cama que tem para frangos, né? Então removi tanto a cama onde ficaram as franguinhas, como onde ficaram os franguinhos. E olha aí o estado que a cama estava, né? Só o talo do capim, muitas fezes. Agora isso aqui deve dar um adubo especial, hein? E coloquei a Maravalha. Olha só como o ambiente já fica diferente, fica bem bonito. A cama de Maravalha, ela pode durar muito tempo. O pessoal sempre pergunta a durabilidade da cama. Essa de Maravalha, até um ano, tem gente que consegue utilizar ela. Vai depender da densidade de aves, né? A altura da cama, um pouco mais de 3 centímetros é o ideal. E também, se você manter as boas condições do ambiente, né? Não deixar molhar, não deixar infestar de piolhos, que aí você vai ter que trocar. Então manter sequinha, às vezes se dá uma revirada nela e tá de boa. Lembrando que não é interessante utilizar o pó de serra, tem que ser esse bagaço mais grosso, até porque a madeira é tratada, né? Então as aves podem ingerir o pó, e isso aí vai prejudicar a saúde delas, porque tem muitas substâncias tóxicas para as aves. Depois de separar machos e fêmeas aqui, trocar a cama, o ambiente ficou mais confortável, né? Mais espaçoso.
Então isso é legal para o bem-estar das aves. Quando eu vinha colocar a comida que estava todos aqui, era uma confusão para a alimentação. E agora também tem 3, 4 comedouros, né? Um improvisado, que na verdade é um bebedouro. Então tem comedouro de sobra. 2 bebedouros, o suficiente aí para se hidratarem sem problemas. Embaixo dos bebedouros eu coloco tijolos, pois eles absorvem bem a água quando cai em cima, né? Assim não deixa a cama molhada. Coloquei um poleirinho, não para elas dormirem, mas por questão de bem-estar. Aí elas já começam a expressar o seu comportamento natural de se empoleirar. Nessa idade elas só dormem em poleiros quando são criadas pelas galinhas e ensinam. Mas nem é tão interessante, pois aquele osso do peito, né, é um pouco mole ainda, e aí ela se empoleirando, ele fica torto. As galinhas em geral são inquietas, né? Não ficam quietas de jeito nenhum. Por isso é importante oferecer uma estrutura que possa proporcionar bem-estar. Então um poleiro, uma área externa, vai deixar elas sempre em movimento, evita aquele tédio e o estresse, né? Que pode acarretar em canibalismo e tudo mais. Já estão comendo o milho inteiro, é outra coisa que ajuda no bem-estar, pois é um alimento que nessa forma elas adoram, né? Por falar no milho, a saca de 60 quilos aqui está de R$ 72. E o pessoal vende um milho muito sujo, cheio de gravetos, sabugos, até gorgulho tinha. Os filhos do Thompson estão bem despertos, né? Desenvolvimento muito bom, são bem padronizados. E os filhos do Suro também, os 2 que conseguiram nascer, estão de boa. Logo logo eu separo eles da galinha. Já tem outra incubação em andamento. Ovos galados que vieram de Minas Gerais, lá do criatório do Vitor Hugo. A gente tá fazendo uma parceria, né? E ele mandou 3 dúzias. A maioria dos ovos são de Rhode Island Red. Também tem ovos de New Hampshire. O envio foi feito numa segunda-feira. Chegou na agência dos Correios da cidade aqui vizinha, que fica mais perto de onde eu moro, né? Chegou numa quinta-feira de tarde. E aí eu só fui buscar na sexta-feira de manhã. Ovos vindos de muito longe podem, assim, não ter uma boa eclosão. O principal problema é o tempo que esses ovos ficam no percurso, né? Já que a partir de 5, 6 dias, os ovos eles começam a cair muito, a qualidade vai desidratando e tudo mais. Outra coisa é a temperatura. Se vier dentro de um caminhão muito quente, muito abafado, né? Dos Correios, por exemplo, esses ovos eles podem iniciar o processo de incubação. O embrião começa a se desenvolver. E aí quando a temperatura baixar novamente, normalmente de noite, vai interromper o processo e aí o embrião morre. Problemas como o rompimento de membrana, né? Aquela bolha de ar, estourar e tudo mais, é menos comum. Enfim, a maioria dos criadores consideram uma boa taxa de eclosão, né, quando se alcança aí 50%. Repito, para ovos que vêm de muito longe, que demoram um certo tempo para chegar no destino final. É claro, vai levar em consideração também a chocadeira, né? Se ela está em boas condições para incubação, umidade e temperatura ideais. Então logo logo vamos iniciar a venda dos ovos galados de Rhode. Quem quiser pode já seguir a página do criatório do Vitor Hugo no Instagram, né? O Criatório Selection. E aí você já pode ir fazendo encomendas. Bom, da galinhada aqui, vendi 2 New Hampshire. Acho que vou vender outras 2. Estou pensando em vender o quarteto dos Wyandottes, né? O galinho mais as 3 galinhas. Mas antes devo tirar alguns pintinhos das Wyandottes. O Thompson segue aqui, melhorou, mas ainda está defecando um pouco verde. Isso pode indicar aí algum problema no trato digestivo, mas já estou cuidando disso. Vou tentar mantê-lo para ver se consigo tirar mais alguma ninhada com ele.
Aguenta firme, Thompson. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau.